Bom dia, eu sou Henrique e meu professor orientador é o professor Márcio Borges Moreira e eu vou apresentar meu trabalho sobre xenofobia e mudança de atitudes. Então, começando pela introdução, eu vou primeiro contextualizar de forma breve o que seria xenofobia. Xenofobia é um valor presente, seja correto ou não, em todas as culturas. E Jeremy, ele afirma que não existem sinais presentes de que tal costume vá assumir a curto prazo. De modo literal, a xenofobia seria o medo irracional, como a torofobia, que faz o ser humano ter aversão ou desgosto por pessoas de outras culturas, ou seja, estrangeiros, e pode se expressar de inúmeras maneiras, como agressão, segregação, o medo de perder seu lugar no país, entre outras coisas. Mas para estar falando de xenofobia, é inevitável que uma hora o racismo não vá aparecer na conversa. Então, em 2001, o Sivanandan cria o termo xenorracismo. E esse conceito, dado o contexto da globalização e do capitalismo que a gente vive, ele afirma que o racismo ganhou uma nova face com o termo xenorracismo, ou seja, um racismo que não é dirigido diretamente, seria parecido como um racismo estrutural. Então, aqueles indivíduos que, deslocados de seus lares, eles sofrem essa discriminação. Tanto as pessoas de pele escura como as pessoas de pele clara, e é disfarçada de xenofobia. Essa xenofobia ela passa a denegrir, seguindo o sentido histórico da palavra, esses imigrantes pobres de diversos países, que buscam asilo em países mais desenvolvidos e são segregados e expulsos. Seguindo esse pensamento, o Sivananda, ele aponta uma reificação do estrangeiro que parte de uma demonização diante do outro. Mas não se resumiria somente a isso. A uma mera discriminação contra estrangeiros. Se estenderia a uma falta de reconhecimento do outro como ser humano, negando seus direitos políticos, jurídicos e até humanos. E como consequência disso, vem a desconsideração ou criminalização de suas contribuições para o cenário econômico que os recebe em asilo ou moradia. E isso tudo que eu acabei de falar se liga diretamente com o período de pandemia e no contexto do período de pandemia e o contexto pandêmico que vivemos hoje. Algumas comunidades sofreram mais que as outras quando se trata de julgamentos e preconceitos, como, por exemplo, os chineses, que desde o surto do coronavírus lá em 2020 vem sofrendo inúmeros ataques xenofóbicos, e essas ofensas não se limitam somente à China, mas sim a todos os asiáticos que se pareçam com eles, têm uma aparência semelhante. Essas ofensas raciais, embora não sejam novas no nosso mundo, elas podem ser consequências da política, com o objetivo de associar essas atitudes xenofóbicas e anti-asiáticas às preocupações para com a doença. O Reni Barreto fala isso em 2020. Foi investigado por eles também que essas atitudes no começo da pandemia impactaram de maneira significativa no comportamento xenofóbico. Nos comércios, por exemplo, o número de consumidores em restaurantes chineses ou centros de comércio asiáticos, como o Chinatown em Nova York, caiu consideravelmente. Então, concluindo, infelizmente é encontrada pouca literatura empírica que faz essa relação em que o entendimento da doença possa ser ligado às atitudes contra um grupo específico que possa ser responsável pela doença. Agora, para falar de atitudes e preconceito, a gente tem que entender que a xenofobia é uma variação do preconceito, sendo ela a base afetiva para a formação de atitudes em relação a outros grupos. Em análise de comportamento, as atitudes são vistas como avaliações de eventos, objetos ou pessoas, sendo então um comportamento emitido de acordo com uma história prévia de aprendizagem. E por meio do paradigma de equivalência de estímulos, ele se torna de grande ajuda na compreensão do preconceito. Agora eu vou explicar brevemente o paradigma de equivalência de estímulos, que foi criado por Sigmund Taleb em 82. Ele é utilizado no estudo de atitudes. Essa abordagem ela permite analisar como os estímulos sem relação aparentes tornam-se substituíveis entre si. O procedimento consiste na apresentação de um estímulo modelo, primeiramente neutro, seguido de um estímulo a ser comparado. O participante, então, escolhe um dos estímulos comparados e é esperado que haja uma associação entre esses dois estímulos, mesmo que positivo ou negativo.
As escalas utilizadas nesse trabalho foram duas: a escala diferencial semântico e a escala transnacional de xenofobia. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a IDS, a diferença de diferencial semântico. Então, a IDS é uma escala com o objetivo de quantificar significados vinculados a diferentes fatores, como imagens, pessoas, símbolos e objetos, etc. Ela é dividida entre 13 pares de adjetivos bipolares, ou seja, eles são contrários. Os pares são separados por 7 intervalos e quanto mais perto do adjetivo, maior a relação com ele. E aqui na tela estão os adjetivos mostrados certinho. E para tentar mensurar o fenômeno da xenofobia, eu peguei a escala transnacional de xenofobia. Ela foi criada para quantificar esse medo de estrangeiros. Ela conta com 9 perguntas, em que o participante tem que marcar de 1 a 6, sendo 1 discorda totalmente e 6 concorda totalmente. E como resultado, a soma de 9 pontos é considerado como nada xenofóbico e 54 seria extremamente xenofóbico. Seria o valor máximo que você conseguiria alcançar. Uma pesquisa relevante para esse estudo foi realizada pela Elisa no livro do professor Márcia, e ela aborda o efeito das histórias em quadrinho na mudança de atitudes. Esse trabalho ele mostra a influência das histórias em quadrinhos ao investigar a mudança de atitudes a respeito dos personagens fictícios. O estudo ele utiliza também a escala diferencial semântica, além de investigar se o preconceito racial foi fator discriminatório nas avaliações. E, embora existam muitas pesquisas de análise de comportamento a respeito de atitudes, durante o exercício do meu estudo, eu percebi a necessidade de um aumento de pesquisas relacionadas à xenofobia no Brasil. Um campo que não é muito explorado faz com que as pesquisas se tornem extremamente relevantes no estudo da formação de atitudes e da xenofobia. O objetivo da minha pesquisa é investigar o efeito das histórias em quadrinho com elementos étnicos sobre a mudança de atitudes, utilizando da escala diferencial semântica. E por meio das características fenotípicas, eu busco analisar se a xenofobia está presente na formação de atitudes, e para isso a escala transnacional de xenofobia baseada no medo foi utilizada para suporte. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o método. A minha pesquisa contou com 5 participantes do curso de psicologia do CEUB. O delineamento utilizado foi de sujeito único, sendo a variável independente a leitura da história em quadrinho, e a variável dependente foi a mudança de atitudes em relação aos personagens conforme as avaliações da EDS. A aplicação da pesquisa foi feita de forma online, em reuniões no Google Meet. É necessário que tanto o aplicador quanto o participante tenham computadores com acesso à internet. Os materiais consistem em 2 escalas de medida e 2 formulários, sendo um para avaliação dos personagens, utilizando a EDS, e outro utilizando a escala de xenofobia. A história em quadrinho ela foi elaborada utilizando a plataforma Pixton, e para contextualizar um pouco minha história para vocês, ela conta com 3 cenas, sendo 2 cenas neutras e uma cena em que as nacionalidades são apresentadas, as nacionalidades dos personagens. E eu trouxe a cena 2 aqui para ilustrar melhor a apresentação. Então, na minha história, são 3 amigos, um chinês, um russo e um americano, que estudam geopolítica na faculdade, e na cena 2 eles se encontram no pátio para conversar sobre assuntos atuais. Eu vou ler ela para vocês aqui. Após comerem, se encontram no pátio para conversar sobre as aulas. Aí o Dmitri, que é o personagem russo, fala: "Mas e aí, Sun Xiang, como foi a sua aula de geopolítica mesmo? Acabei de falar com o Andrew também." Aí o Sun Xiang responde: "Foi boa, fizemos um debate interessante a respeito de acordos multilaterais. Debatemos a possível entrada da Ucrânia na OTAN e o que significaria para a Rússia isso. Então eu queria te perguntar, Dmitry, o que acha, já que é russo?" Aí ele responde: "Não tenho uma opinião formada, ainda tenho que estudar mais sobre. Depois volto com uma resposta para você." Aí o Andrew comenta, que é o personagem americano: Na minha aula hoje, falamos de como funciona a separação de Hong Kong e da China. Sun Xiang, já que é de lá, o que tem a dizer sobre?
Aí o Sancheng responde: acho interessante a ideia de ela seguir autônoma economicamente, mas continuar unificada. Agrega muito ao país. Uma dúvida que me surgiu, Andrew, já que é americano, você acha que o Biden vai comprar briga com o Putin? Aí ele responde depois, no próximo quadrinho: não acho que ele vai fazer algo por medo de uma eventual guerra, então deve ficar por isso. Os outros indagam sobre e riem sobre o tanto de aula que teve no dia. Então, no procedimento, o convite aos participantes foi feito pessoalmente e por WhatsApp, e após os achados indivíduos, né, um TCLF foi apresentado para tirar qualquer dúvida ética a respeito do trabalho. O participante, o pesquisador, entra numa reunião no Meet e lá um link contendo o pré-teste da escala diferencial semântica é enviado. Depois de concluído essa etapa, a cena 1 da história ela é mostrada e outro link é enviado ao participante para outra avaliação DDS. Isso para tentar identificar somente que as características físicas dos personagens iriam influenciar nas avaliações. Depois que ele terminasse, a história continuaria até o fim, aí ia acabar a história, e o pós-teste seria realizado. Seria mandado outro formulário com a EDS para realizar o pós-teste. E depois desse pós-teste, um outro link com a escala de xenofobia baseada no medo é enviado. E quando o participante terminar, ele estaria livre para ir embora. Bom, agora eu vou falar sobre os resultados. Aqui em cima temos o chinês, na parte de cima, o personagem de cima é o chinês. No meio a gente tem o russo, o Dmitry, e embaixo a gente tem o americano, o Andrew. A linha azul, ela é a do pré-teste, a linha vermelha seria da avaliação. Opa, perdão. A linha azul seria do pré-teste, a linha vermelha mostraria o pós-teste, e a linha amarela, a linha vermelha mostraria a avaliação feita logo após a cena 1, e a linha amarela mostraria o pós-teste. Então, no participante, que a gente pode analisar no participante 1, que a gente vê que não houve avaliações tão distintas, tanto antes quanto após a história. A gente vê uma pequena disparidade nos dois primeiros adjetivos do Sancheng, como você consegue ver ali destacado. Mas fora isso, nada gritante. A gente também consegue perceber que as avaliações do chinês e do americano seguem o mesmo padrão, enquanto o russo sofreu uma influência maior da história. Tá. Já no participante 2, a gente consegue ver esses resultados mais expressivos como 3 e menos 3, como está marcado, como está destacado na imagem. E de relevante, vale mostrar que nas avaliações do personagem americano, que antes tinha grande oscilação, no pós-teste elas se mostram mais centralizadas e positivas. Aí eu destaquei bem ali certinho que o pós-teste amarelinho, você vê que ela fica bem centralizadinha. Aí agora no participante 3, que é aqui que a gente consegue encontrar a maior influência da história. Da história quanto das características físicas. A maioria dos participantes a gente vê a linha azul e a vermelha caminharem praticamente juntas, mas no participante 3 fica bem evidente essa disparidade de avaliações. Como você pode ver, que está muito para cima e para baixo, para cima e para baixo. É isso. Aí no participante 4, segundo os resultados do participante 4, como mostrado na figura, no chinês e no russo, as mudanças após a história em quadrinho ocorreram de forma sutil, se alterando positivamente. Você pode ver que no pré-teste azul está mais para baixo, mas depois elas subiram, se alterando positivamente. Por fim, no participante 5, tiveram algumas mudanças significativas. No chinês, no pós-teste, a gente vê picos muito presentes, a gente consegue ver muitas avaliações 3, aí volta lá para o 2, aí sobe para o 3 de novo.
E eu achei muito curioso que no pré-teste ele foi avaliado como feio e no pós como bonito. Tá bem destacadinho ali, ó. Que no pré-teste azul ele tá como feio, -2, e no pós-teste uma avaliação máxima, que seria bonito. Mas já no Dimitri, o pré-teste em comparação ao pós-teste é consideravelmente negativo, visto que as avaliações no pós-teste são positivas. Aí você consegue ver a linha apontada ali, a linha amarela está toda em cima ali entre 2 e 3, totalmente positiva. E no americano as avaliações são bem positivas, com exceção do adjetivo tenso no pré-teste. Esse gráfico ele é referente à escala transnacional de xenofobia. Nele, o eixo X ele representa as 9 perguntas e o eixo Y representa quanto os participantes marcaram em cada pergunta, de 1 a 6, por exemplo. Os resultados, de maneira geral, foram baixos e a soma de cada participante foi de... O participante 1 marcou 18 pontos, o participante 2 marcou 12 pontos, o participante 3 marcou 24 pontos e o participante 4 marcou 13 e o participante 5 marcou 21. O que a gente pode destacar disso é o participante 1 com 18 pontos e o participante 3 que obteve a soma de 24. E o participante 5 que alcançou a marca de 21 também. A literatura ela traz que a soma total de 9 pontos indicaria alguém como nada xenofóbico. E a soma de 54 pontos sinalizaria alguém extremamente xenofóbico. Então, o participante 1, 3 e 5, eles estariam no centro da classificação, entre 18 e 27, o que seria considerado como mais ou menos xenofóbico. Agora sobre minha discussão. Então, os personagens foram elaborados de maneira a induzir ou verificar os participantes a expressarem suas opiniões a respeito das características fenotípicas ou étnicas. Conforme analisado de maneira geral, é verificada a influência da história em quadrinho na mudança de atitudes. No entanto, seria especulativo afirmar a influência das características étnicas nas avaliações dos personagens. E como sugestão, eu adicionaria o personagem negro na história justamente para investigar a relação da xenofobia e do racismo. E é válido especular, então, a respeito da influência das características étnicas e do contexto histórico atual que a gente vive, tratando-se da pandemia e da guerra na Ucrânia. Segundo o Reni Barreto, certas comunidades elas sofrem mais do que as outras no momento de crise. Ainda mais quando se refere a preconceitos e julgamentos, como é o caso da história em quadrinho, e como no caso da história em quadrinho, atitudes. Então, os personagens do Sun Xiang e o Dimitri, o chinês e o russo, ambos vivem em lugares nos quais, no passado recente, eventos históricos se precederam, e por consequência disso, ataques a essas nacionalidades se tornaram mais frequentes. Então, agora eu vou explicar por que eu coloquei os adjetivos da escala diferencial semântico aqui na minha discussão. Então, eu fui analisando os pares de adjetivos e considerando a importância deles para o meu trabalho. Para analisar os pares de adjetivos ativo, passivo, dominante e submisso, no caso desse trabalho, eles não exercem tanta influência pelo fato dos personagens não exercerem funções sobre os outros. Mas a gente vê que o personagem chinês na maioria dos casos, avaliado como passivo e submisso. Isso pode ter influência das características físicas, tanto quanto cultural. Os adjetivos lento, rápido, pobre e rico indicam comportamentos. Então, como não era o foco da história, as avaliações, de maneira geral, foram centrais nos gráficos. Em relação ao lento e rápido, ainda, os participantes podem associar com velocidade e raciocínio durante os diálogos. Durante o diálogo, ou associações feitas pelos próprios personagens. Em certo momento da história, o Dmitri, o russo, ele fala que não tem uma opinião formada ainda, o que pode ter sido um fator diferencial na avaliação desse adjetivo. Porém, ainda não foi verificado tal interferência. Os pares de adjetivos macio, duro, leve, pesado e áspero e liso podem ser levados à risca por se tratarem de características físicas ou táteis, geralmente literais,
Então, os significados atribuídos aos personagens podem ter tido tais interpretações. E, de forma geral, todos os personagens foram avaliados positivamente nessas características. Os pares triste, alegre, relaxado e tenso não necessariamente significam algo ruim ou bom. Logo, eles podem ser classificados como uma opinião própria dos participantes. Porém, vale a gente ressaltar, que na maioria dos casos a avaliação mudou positivamente do pré-teste para o pós-teste, em ambos esses dois adjetivos, o que mostra a influência da história nos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, Mas já em relação ao par bonito e feio, por se expressar de algo muito pessoal, como a beleza, os participantes não tiveram grandes avaliações importantes a serem mencionadas. No contexto de avaliar se alguém é xenofóbico ou não, os adjetivos mal e bom, aqui embaixo, eles mal, bom, negativo, positivo, agradável e desagradável, teriam a maior importância. Portanto, as avaliações atribuídas a esses pares foi mais significativa. E com base na história em quadrinhos e aos valores atribuídos que foram atribuídos aos personagens, os resultados para mal, bom foram de maneiras centrais. E em negativo e positivo também mantiveram-se neutros. Mas, por fim, no par agradável e desagradável, as avaliações foram em grande parte positivas, porém com algumas baixas para neutro, não sendo tão amplas. De maneira geral, foi bem positivo esses resultados. A respeito da escala transnacional de xenofobia, os scores eles foram baixos, então a gente entende que a história teve pouco ou nenhum efeito sobre as avaliações. Grande parte disso, eu acredito que se justifica pelas perguntas serem muito extremas, por exemplo, imigrantes causam aumento de crimes. E eu acho que num país como os Estados Unidos, os valores seriam muito diferentes do que no nosso. Em conclusão, o objetivo do estudo ele foi concluído, ou seja, avaliar a influência da história em quadrinho na mudança de atitudes. Porém, não foi possível identificar fatores que comprovem a existência desses elementos xenofóbicos que induziram os participantes a alterarem as suas respostas nas avaliações. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigado.